Bom dia, pessoal do CPU. Me chamo Breno e vou estar auxiliando vocês agora na resolução de alguns exercícios da lista 4, que o assunto é listas, né? Então, vamos para o primeiro exercício. O primeiro exercício se chama substituição em vetor e ele é 1, 1, 7, 2. Então, vamos para a leitura. Ele quer que você faça um programa que leia um vetor de tamanho 10, que no caso pode ser tido como uma lista também. E aí ele quer que você substitua seguir todos os valores nulos e negativos do vetor por um. E em seguida mostre o vetor. E na entrada ele quer que você digite 10 valores, que podem ser positivos ou negativos. E como saída, ele espera que saia dessa maneira aqui. Então, basicamente, quando você digitar um número nulo ou negativo, ele vai imprimir um aqui, o índice da posição que você digitou na lista e o índice um e o número um. E caso for um número positivo, ele vai imprimir o número positivo aqui. Agora vamos lá para o Colab para a gente fazer esse exercício. Primeiro a gente declara a nossa lista que ele pediu com o tamanho 10. E aí a gente digita a quantidade de tamanho que ele falou lá. Digitou, bota para rodar aqui. Enquanto ele roda aqui, a gente vai criando o resto do código. Então aí a gente precisa agora de um for para passar por esses valores da lista. E dentro do for, no range dele, a gente vai usar uma funçãozinha chamada len, que ela vai servir para que a gente leia todos os números dentro da lista e a gente passa como parâmetro a nossa lista. Tendo isso, a gente agora vai ler os números que ele pediu. Então, a gente vai ler o número da lista, no caso. Então, a gente bota esse índice i aqui, que é o índice do for, para que cada vez que o for for executado, passe por um índice da lista. Então, o i vai valer 1 primeiro, depois vai valer 2, e aí vai passando dentro de cada parâmetrozinho dessa lista. E agora ele vai receber um inteiro, no caso que o Uri pediu, do teclado. No caso, seria o input. Só que aí ele falou que se o número ele for negativo ou igual a zero, você imprime igual a 1. Então a gente vai botar nossa condição. Se o número na posição i, que no caso seria a posição que o for está passando na hora, ele for menor ou igual a zero, ele quer que você imprima do jeito que ele pediu lá, o x maiúsculo, o índice. O índice você coloca como i, porque vai ser a hora, o izinho ele é o índice que está passando dentro do for. Então esse aqui vai ser o primeiro 1, depois o 2. Então a gente coloca esse i. E agora bota igual a 1, porque se o número for negativo ou igual a zero, ele imprime essa saída daqui. E se não for, se o número for positivo, ele vai imprimir o número próprio. Então, bota o x e o índice igual, aí agora não vai ser igual a 1. Agora vai ser o próprio número no índice desejado. O número e o i. Beleza, vamos rodar agora para ver se vai. E a gente digita, vamos ver o exemplo da saída do Uri aqui. 0 menos 5. Vamos pegar 0, igual a 1, porque é nulo. Menos 5, igual a 1, porque é nulo. 63, dá 63. Ele imprime o próprio número e dentro do índice desejado, porque é o número que ele é positivo. E aí pode ir imprimindo os casos. Você vai vendo aqui, ó. Botei 0 de novo. E foi 1. Então você vai até ele completar os 10 casos. No caso, eu digitei errado aqui, botei um aqui em cima. Mas é basicamente isso o programa. Vamos tentar submeter agora lá no Uri, para ver se ele vai. Aqui você seleciona Python. Não esquece disso, não. Vai dar um errozinho. Então, primeiro a gente coloca nossa lista. Depois o resto do código. Vai lá.
e bota para enviar. Agora vamos para a próxima questão. No caso, seria preenchimento de vetor 1 a 1173. E essa questão fala o seguinte: nós devemos ler um valor e fazer um programa que coloque o valor lido na primeira posição de uma lista que tem espaço 10 e em cada posição coloque o dobro do valor da posição anterior. Então, ele dá um exemplo que se o valor lido for 1, os valores dos próximos vetores devem ser 2, 4, 8 e assim sucessivamente. E aí ele dá o exemplo aqui, ó, da sua entrada, um exemplo, se bota 1, e ele dá o índice da lista, e aí ele sai mostrando o dobro do valor que você digitou até o índice 10, que é o último que ele pediu da lista. Então, 2, 2 vezes 2, 4, e por aí vai. Agora vamos para a resolução do exercício. E primeiramente vamos declarar a lista que ele pediu, de 10 valores. Então a gente tem uma lista agora aqui com 10 espaços. E agora a gente tem que ler o número que ele pediu. Então vamos digitar um Vzinho aqui para o valor, o inteiro. Ele vai ler o inteiro e o input para receber do teclado. Beleza. E a gente pode digitar o exemplo que ele deu, 1, e ok. E agora a gente vai ter que fazer um for para que ele passe pelos valores da lista. Bota o range 10, que é a quantidade de valores que a lista pediu. E agora a gente vai fazer ele passar por dentro dos valores dos índices da lista. Recebe o nosso Vzinho. E agora a gente vai fazer o V, ele ficar recebendo sempre o dobro, sempre que passar pelo for. Então como é que a gente faz isso? A gente faz o V receber ele mesmo vezes 2. Então sempre que o for ficar sendo executado, executou a primeira vez, 1 recebe 1 vezes 2. Aí volta e faz o quê? O 2 agora, o V vale 2. O 2 agora recebe 2 vezes 2, que vai dar 4. Então esse vai ser meio que o loop do for. E agora a gente só escreve isso para que apareça na tela. A gente bota N, do jeito que ele pediu lá. Aí aqui dentro vai ficar o índice do for, no caso 0, 1, 2, 3, que vai ser o izinho que vai estar passando por dentro da lista. E agora o valor que a gente faz a multiplicação lá em cima. Vai ser o N pelo o izinho. E aí agora vamos ver se está tudo ok. Ó, primeiro valor foi 1, aí depois ele multiplica por 2 e dá 2, depois por 2 dá 4. O V vai ficar recebendo sempre o número na próxima posição multiplicado por 2. E aí até o 10. E no caso começa do 0 e vai até o 9. Então, esse é o exercício 173 e pronto. Então agora vamos para a próxima questão, que é a seleção em vetor 1, e aí é o número 1174, e ele pede o seguinte: faça um programa que leia um vetor de tamanho 100, no caso uma lista de tamanho 100, e no final ele mostra todas as posições do vetor em um valor menor ou igual a, e depois o valor armazenado de cada posição. Então a nossa entrada ele tem que ter 100 valores, e pode ser tanto inteiro como real, positivo ou negativo, qualquer tipo de número. E a nossa saída tem que mostrar os números menores ou igual a 10. Então, se você digita 0, ele é menor do que 10, então ele vai aparecer aqui. Digitou menos 5, ele vai aparecer aqui também. Mas aí que você digitou um número maior do que 10 positivo, no caso ele não mostra. Só vai mostrar os números nulos ou menores do que 10. É, então vamos lá para agora a resolução do exercício. Então, agora na resolução do exercício, a gente vai fazer o seguinte: como a lista é um número muito extenso,
A gente vai declarar uma lista vazia, que é como se ele fosse receber, tipo, indeterminado o valor que ele vai receber. E a gente vai fazer um for. E nesse for vai dar o parâmetro 100, que é o número de testes, de caso testes que a questão pediu. Agora a gente vai fazer ele ler durante essas 100 vezes. Que no caso, como ele pediu números reais, inteiros, positivos, negativos, e na entrada ele pediu para que ele mostrou que fosse números com pontos flutuantes, a gente bota o tipo float. E aí agora, só para que ele leia do teclado, o input. E agora a gente vai fazer nossa condição, que ele pede para que só mostre os números se os números forem menor ou igual a 10. Então a gente bota um if. Então, se o número ele for menor ou igual a 10, ele vai printar. Então, o print ele quer dessa maneira aqui, um A, abre os colchetes, vai botar dentro dos colchetes o I do for para mostrar o índice, no caso a posição que o número se encontra. Depois, agora a gente vai mostrar o número printado, um número que é menor ou igual a 10. Então, esse é o número, que no caso se encaixa nessa condição do if. E aí ele pede com pelo menos uma casa decimal e a gente bota dois pontos, ponto 1 e F. Então, agora para rodar esse caso teste, para que a gente não perca muito tempo digitando 100 valores aqui, vamos botar como se fosse só 5 valores. E na hora de submeter no URI a gente muda. Então, vamos botar a entrada que ele deu 0, então ele mostra 0.0. Vamos botar 63, que no caso não é para ele mostrar. Ele não vai mostrar nada, porque o número é maior do que 10. Então, vamos botar menos 5. Ele já mostra. Vamos botar 4. Aí ele mostra porque é menor do que 10. Vamos botar 0 de novo. Vamos botar agora. E agora já foi os 5 valores que ele pediu, no caso. E se fosse para 100, iria dar o mesmo jeito. É essa a resolução do exercício 1174. E é isso. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Rian. Eu vou resolver o exercício do URI 1175, que é o quarto exercício da lista, troca em vetor 1. Faça um programa que leia um vetor n de 20 posições, troque a seguir o primeiro elemento com o último, o segundo elemento com o penúltimo, etc. Até trocar o décimo com o 11º. Mostre o vetor modificado. A entrada ela contém 20 valores positivos ou negativos, e a saída é para cada posição do vetor n, escreva n igual a y, onde i é a posição do vetor e y é o valor. Em seguida, ele vai ter que receber 20 valores. Então, nós podemos fazer for, onde ele vai de 0 até 20, e vamos atribuir a cada valor na lista. Nesse caso, são valores inteiros, então a gente utiliza a função int, que irá converter a entrada para inteiro. Em seguida, ele quer que a gente imprima, troque, né, o primeiro elemento com o último, o segundo elemento com o penúltimo. Basicamente, o que ele está fazendo é inverter a lista. Porque quando você pega o último elemento e troca com o primeiro, o antepenúltimo com o segundo, etc., você basicamente está invertendo a lista. Basta utilizar uma funçãozinha do Python chamada reverse, que ela vai inverter a lista para nós. E em seguida, basta a gente printar essa lista. No caso, como a gente tem 20 elementos, a gente vai usar um for até 20. Vai fazer print, onde vai ser formada n, o índice i, o i é a posição do vetor, primeiro elemento o i vai valer 0, segundo elemento o i vai valer 1 e assim por diante. E em seguida nós printamos o valor do vetor invertido, que nós invertemos utilizando a função reverse. Passamos a posição i. Como são 20 valores, para mostrar que a entrada
Eu vou limitar aqui até 5. Deixa eu executar agora aqui no Colab. Pronto, agora ele está solicitando valores. Eu vou digitar na seguinte ordem: 1, 2, 3, 4, 5. E ele vai ter que imprimir. Ele vai ter que imprimir de modo invertido. Como vocês podem ver, deu perfeitamente. N0 na posição 0, 5, N na posição 4, que ele fez justamente isso. Ele trocou o primeiro elemento com o último elemento, o penúltimo elemento com o segundo elemento e assim por diante. Como a questão do URI pede 20 elementos, nós especificamos 20 aqui, que vai ser igual. Pronto, a resolução do exercício 4 é esse. Nós vamos agora submeter no URI. Bom, agora a gente vai para a próxima questão, que é preenchimento de vetor 4. O enunciado é o seguinte: neste problema, você deverá ler 15 valores, colocá-los em dois vetores, conforme estes valores forem pares ou ímpares. Só que o tamanho de cada um dos dois vetores é de 5 posições. Então, cada vez que um dos dois vetores encher, você deverá imprimir todo o vetor e utilizá-lo novamente para os próximos números que forem lidos. Terminada a leitura, deve-se imprimir o conteúdo que restou em cada um dos dois vetores. Imprimido o primeiro dos valores do vetor ímpar, cada vetor pode ser preenchido tantas vezes quanto for necessário. A entrada vai conter 15 números e a saída deve ser de acordo com o exemplo abaixo. Primeiramente, para resolver essa questão, nós devemos criar dois vetores, como o URI especifica, um vetor par de números pares e um vetor ímpar de números ímpares. A entrada contém 15 números, então nós vamos criar um for que irá variar de 0 a 15. Vamos receber uma entrada x, que nesse caso a entrada é um número inteiro. Utilizamos a função int para converter para inteiro. E devemos analisar se esse número x inserido ele for par, nós utilizamos o resto da divisão. Quando o resto da divisão de um número por 2 for igual a zero, significa que ele é par. Então, se ele é par, nós podemos inserir esse número na lista de números pares. Agora, se o resto da divisão for diferente de zero, então significa que esse número ele é ímpar. Então, nós podemos adicionar esse número na lista de números ímpares. Em seguida, nós vamos ter que, terminada a leitura, devemos imprimir o conteúdo que restou em cada um dos dois vetores. Ou seja, como o vetor ele tem tamanho 5, antes nós devemos verificar se ele já atingiu o tamanho máximo. Ou seja, por exemplo, o vetor par, nós utilizamos a função len. Se o comprimento do vetor par, ou seja, o número de valores inseridos no vetor par, for igual a 5, que é o valor máximo que o URI especifica, nós devemos printar todos os valores do vetor par, de acordo com o URI diz aqui. Então, nós vamos criar um for que irá variar de 0, até 5, é o limite do vetor, e iremos printar os valores desse vetor, onde I é o índice do elemento, e em seguida nós printamos o próprio elemento do vetor. Após ter printado todos os valores, nós devemos remover os valores que já existem no vetor. Nós, para isso, utilizamos a função clear. Ela remove todos os elementos do vetor. Só que nós devemos também verificar
o vetor ímpar, se ele já atingiu o tamanho máximo. Ou seja, nós fazemos o mesmo procedimento, só que agora para o vetor ímpar. Printamos igual ao vetor par. O limite superior também é 5. Ímpar. O índice vai ser a posição de cada elemento. E em seguida nós printamos o elemento como um todo. Em seguida nós também, aqui no caso é par, nós removemos todos os elementos do vetor ímpar. Feito isso, nós vamos ter o seguinte: o URI ele pede para que, terminada a leitura, nós devemos imprimir o conteúdo que restou. Ou seja, se após a execução desse for e a entrada dos 15 valores, digamos que foi preenchido até o limite máximo do par, ele imprimiu os 5 valores, apagou os 5, imprimiu o limite máximo do vetor ímpar, apagou os 5, e assim foi fazendo. Só que ainda restou alguns valores em um dos dois vetores, então o URI ele pede para a gente imprimir esses valores. Só que ele coloca uma ordem, que o conteúdo restante ele deve ser impresso, contudo os valores do vetor ímpar ele deve vir primeiro. Então, nós, após o for de 15, de limite superior 15, nós fazemos uma verificação. Se o comprimento do vetor ímpar for maior que zero indica o quê? Que ainda existem valores a serem impressos. Então, nós temos que imprimir esses valores. Superior a 5, e em seguida, nós imprimimos. E é o índice. E agora nós imprimimos o valor do vetor. E o mesmo procedimento deve ser feito para o vetor par. A única restrição que o URI colocou é que os valores do vetor ímpar ele deveria ser impresso primeiro que o do vetor par. Aqui nós estamos colocando a posição do elemento na lista e agora imprimindo o elemento da lista. A resolução da questão é como tem um errinho aqui no código que, em vez de printarmos até o limite 5, porque caso nós printamos, fazemos o for até o limite superior 5, ele pode dar erro, já que, como nós estamos printando os valores restantes do vetor, se o vetor só tiver duas posições, esse índice ele pode ir até o vetor 3, a posição 3, e nesse caso iria dar um erro chamado indexer of bounds, certo? Que no caso o Python ele chama de index error. E para corrigir isso é bem simples, é um erro básico, é um erro bem simples, comum. Basta você substituir o limite superior pelo comprimento do vetor. Substituindo pelo comprimento do vetor, agora inserindo os valores. 4 menos 4. 2, 3, 8, 2, 5, menos 7, 54, 76, 789, 23, 98. Como você pode ver, os resultados foi printado similar ao URI.
Quando ele encheu o vetor 4, ele printou todos os valores. Quando encheu o vetor 5, ele printou todos os valores. Depois ele printou o que sobrou nos vetores. Nesse caso, o vetor ímpar sobrou 2 números, 789 e 23, e o vetor par sobrou 4 números. Bem, essa é a resolução da questão 5, certo? Bem, nós vamos agora para a última questão, que é preenchimento de vetor 3. O enunciado se dá da seguinte maneira: leia um vetor x, coloque este valor na primeira posição de um vetor n, e em cada posição subsequente de n, coloque a metade do valor armazenado na posição anterior, conforme o exemplo abaixo. Imprima o vetor n. A entrada ela vai conter um valor de dupla precisão com 4 casas decimais, e a saída, para cada posição do vetor n, nós devemos escrever n a posição do vetor igual ao valor daquela posição, onde i é a posição do vetor e y é o valor armazenado. Para cada valor do vetor, deve ser apresentado com 4 casas decimais. Essa questão ela é bem parecida com a questão que Breno resolveu, só que a diferença dela é que nós vamos dividir em vez de multiplicar. Primeiro, nós criamos um vetor, uma lista vazia, no caso, porque como ela vai ter 100 posições, devemos ler um valor que será inserido na primeira posição do vetor. Esse valor é um valor de ponto flutuante, certo? Um valor de ponto flutuante. Então, nós vamos ter que utilizar a função float para converter a entrada para valor de ponto flutuante. E, em seguida, devemos preencher as demais posições, no caso de 1 até 99, com a metade do valor inserido. Basta nós fazermos um for, onde ele deve variar de 1 até 100, certo? Por que de 1? Porque o primeiro valor 0 nós já inserimos aqui. E em seguida, basta nós inserirmos nas demais posições o valor anterior, que no caso vai ser i menos 1, e dividimos esse valor por 2. E em seguida nós devemos printar o vetor, certo? Uma forma de printar o vetor, nós podemos utilizar o range 100, porque nesse caso não é necessário especificar um índice de início. Fazemos um print. E é a posição do vetor. E em seguida nós printamos o valor do vetor, seguido de 4 casas decimais. Colocamos ponto 4, que nesse caso ele vai ser seguido de 4 casas decimais, informando que é um valor de ponto flutuante. Como são 100 valores, para fazer um teste bem rápido aqui no Colab, eu vou limitar esse valor aqui até 5, certo? Nesse caso ele vai de 0 a 4. E aqui até 5. Eu vou colocar aqui 200. E se você perceber, ele pegou o valor e foi dividindo. Em cada posição subsequente, a posterior, né? Ele foi colocando a metade do valor anterior. E o mesmo raciocínio vale para um vetor de 100 posições. Bem, pessoal, essa foi a resolução da última questão da lista. Bom dia, e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar com os monitores nos horários da monitoria informado, bem como pelo WhatsApp.